Eu quero trazer uma palavra dos céus para a sua vida. Essa semana, o pastor ele compartilhou o devocional dele com a gente, com alguns diáconos. E teve uma parte do devocional dele que mexeu muito com o meu coração. Na verdade, nesses últimos tempos, eu tenho compartilhado o devocional com algumas pessoas e eu vejo Deus trazer uma revelação sobrenatural sobre a minha vida, sobre algumas pessoas que nós temos partilhado. E uma frase do devocional do pastor mexeu com a minha estrutura. E Deus me deu uma palavra que eu quero ministrar para você com o tema quando Deus se torna tudo o que temos. Querido, há alguns momentos na nossa vida, talvez você chegou aqui nessa noite com a tua visão que tudo está desmoronando ao seu redor. Talvez você chegou aqui com os pensamentos que nada está dando certo. Tudo que eu faço está dando, fala assim comigo, errado. Talvez você começou a buscar alguns projetos, alguns sonhos e algumas portas começaram, a se fechar para você. Alguns planos que você fez, ele começou a falhar. Algumas pessoas que estavam com você no início da caminhada e hoje não está. Alguns amigos que você achava que era amigo começou a afastar de você. E aí você começa a olhar para as suas circunstâncias, olhar para a sua vida, você começa a enxergar que alguns recursos começaram a acabar. E parece que chegou em determinado momento, você perdeu o controle da sua vida. Quem aqui já chegou a algum momento que sentiu que perdeu o controle da vida além de mim? Levanta as suas mãos. Talvez você chegou nessa noite, querido, com esse pensamento, com a sensação que você está sozinha. E quando o Gilbert ele estava ministrando louvor, numa atmosfera, eu falo assim que hoje, não hoje, mas o ambiente está aberto. Desde a hora que nós iniciamos o culto, quando a Isabela, com o Ricardo começou a ministrar, eu falei, Deus, o Senhor tem algo grandioso para a sua igreja. E durante o louvor eu comecei a ter a sensação de sentir que algumas pessoas chegaram neste lugar totalmente perdido. E eu comecei a falar com o Senhor, eu falei, Senhor, que essa palavra, assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fala para a sua igreja. Talvez você chegou aqui achando que os planos que você fez até agora não deu certo, mas eu quero falar para você, vai dar certo em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui com o coração endurecido, porque tudo que você passou na sua trajetória até agora, você acha que você tinha um controle, mas chegou algum momento que você perdeu o controle da sua vida. E quando você começou a olhar para os lados, você se deparou que estava sozinho. Mas eu quero te falar, Deus te trouxe neste lugar, querido. Você não veio só para mais um culto, ou só para cumprir uma agenda da semana. Olha, eu vou porque eu quero todo domingo estar na igreja. Não, querido, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer liberar essa palavra na sua vida nessa noite. E eu quero falar, querido, que é justamente nesses momentos, quando nós sentimos sozinhos, que nós descobrimos uma verdade poderosa. Eu quero falar algo para você. Deus nunca foi tudo que nos restou, mas Ele sempre foi tudo o que precisamos. Se você está aqui nessa noite, querido, é porque o Deus que você serve, o Deus que você está buscando, é tudo que você precisa, querido. Talvez olhando para as suas circunstâncias, olhando para o seu redor, querido, nada está dando certo, mas eu quero te falar, o único que pode trazer ajuste para a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Você pode crer nisso, querido? Você dá uma salva de palmas em nome de Jesus. E o que mais me impactou no devocional foi exatamente essa frase. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tem. Eu vou repetir, querido, porque essa frase mexeu com a minha estrutura. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa
até que Ele seja tudo que você tem. Sabe o que Deus começou a falar comigo, querido? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, é o momento que Deus revela que nós precisamos dEle. É o momento que Ele revela que nós não somos nada sem Ele. Sabe o que é mais difícil? Não sei você, mas eu tenho a mania de ter o controle das coisas. E quando as coisas saem fora do meu controle, querido, eu perco o rumo. E eu entendi que Deus, Ele nos coloca em algumas situações para nos mostrar que não é a gente que tem que estar no controle, é Ele que tem que ter o controle da nossa vida. Deixa eu falar algo que eu estou sentindo de Deus aqui para você, querido. Talvez você chegou aqui cansado, olhando para a tua história e falando: Senhor, eu estou cansado. Está no final do mês, do ano de novembro, Senhor, e eu estou cansado de lutar com as minhas forças. Eu já chorei na tua presença, eu já entreguei aos seus pés. Mas eu quero falar algo para você, querido. Deus permitiu que você chegasse na sua exaustão, para te mostrar que você precisa deixar Ele ter o controle totalmente da tua vida. Querido, é tudo meu por tudo de Deus. Não tem como Deus mudar algumas áreas da nossa vida se Ele não tiver o controle total da sua vida. Quem aqui tem carteira de carro? Eu falo que eu passo uma luta com o Felipe, porque quem conhece o histórico do Felipe sabe que o Felipe tem o pé pesado. E quando eu com o Felipe vamos viajar ou vamos para alguma outra cidade, algum lugar, toda vez que o Felipe está na estrada e ele começa a acelerar, e eu começo com o pé freando, porque eu quero frear. Quem já fez isso com alguém, de frear quando o outro está dirigindo? Mas sabe o que isso nos mostra? Não sou eu que sou o condutor do carro. Quem é o condutor? O Felipe. Querido, deixa eu te falar algo. Às vezes você está caminhando, está fazendo, está com o pé no acelerador e o Senhor está ali freando, mas sabe por que o carro não freia? Sabe por que não muda? Sabe por que você não dá? Porque você está no controle. Deixa eu te falar, deixa Deus ter o controle da sua vida. Querido, sai da posição de querer ter o controle de tudo. Por mais difícil que seja, querido, existem alguns momentos na nossa vida que nós precisamos nos refugiar. Sabe aqueles dias que tudo dá errado? E eu falo que quando uma coisa dá errado, vem outra coisa e puxa, fica mais errado ainda. Quando uma coisa você acha que está dando certo, quando vê dá errado, vem uma notícia ruim, depois alguém fala assim: nossa, aconteceu isso. Você está ali na expectativa, você vai receber. Quem é casado aqui, as mulheres aqui vai entender. Você vai receber uma visita na tua casa, querido, no meio do almoço o gás acaba. Aí você entra naquele desespero, você fala: agora que o gás tinha que acabar. Aí você vai buscar o gás, você não acha nada aberto, porque o gás acaba sempre no domingo. O gás não acaba durante a semana, o gás sempre acaba no domingo. E aí, querido, naquele momento que a gente olha e depara: Deus, o que eu vou fazer? Às vezes Deus, Ele vai nos conduzir para um lugar de refúgio. Sabe por quê, querido? Porque quando tudo se calar, a voz de Deus, ela fica mais clara na nossa vida. Existem alguns momentos que a tribulação está tão grande, está tão alta, a tempestade está tão barulhenta, trovão, chuva, que você está falando assim: Senhor, acalma essa tempestade, acalma o mar. Deus, o Senhor não vai agir. Mas deixa eu te falar, para você ouvir a voz de Deus, você precisa se calar. Eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado: quando tudo se calar na sua vida, a voz de Deus, ela vai se tornar mais clara. Querido, quando tudo faltar, a presença dele se torna mais real. Você crê nisso, igreja? E eu quero trazer um princípio espiritual para a sua vida em cima desse tema, querido, que quando Deus se torna tudo que temos,
nós precisamos entender que Deus é suficiente na nossa vida. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós deparamos com várias situações onde as pessoas descobriram o poder de Deus quando tudo ao redor falhou. Lá em Êxodo capítulo 14, eu não vou abrir agora, fala que Moisés, quando estava com o povo, saindo ali do Egito, eles se depararam em frente ao Mar Vermelho. E a Bíblia fala que o povo, o faraó, o exército de faraó estava indo atrás dele, encurralando. Chegou um ponto que Moisés, ele parou e olhou e falou: olha, não tem saída. O povo começou: ó, Moisés, você me tirou do Egito para morrer aqui. E o Senhor dá uma palavra para Moisés, querido, e a gente vê nesse exato momento, querido, o mar se abrindo. Querido, Moisés, ele não tinha recurso, ele não tinha saída, mas ele tinha um Deus todo-poderoso. Será que você pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus, querido? Deixa eu te falar, foi ali que o mar se abriu. Pode faltar alguns recursos na sua vida, querido, mas nunca esqueça que você tem um Deus todo-poderoso. Quando nós olhamos para a vida de Elias, lá em 1 Reis 17, nós vemos Elias sair de um processo da vida dele, e vemos ele se esconder, querido, sem alimento, com medo, sem alimento, sem segurança, sem direção. Mas naquele momento, querido, de aflição, nós vemos um Deus trazendo a provisão sobre a vida de Elias. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus deu a ordem para que os corvos alimentassem Elias. E mais em diante, o Senhor conduz Elias para a casa de uma viúva, querido, improvável, para sustentar ele. Deixa eu te falar, sabe quando os recursos acabar da sua vida, Deus sempre vai levantar alguém para liberar uma palavra de força para a sua vida. Deus sempre vai levantar alguém, querido, para falar: olha, eu senti de Deus de trazer isso para você. Mas você tem que crer, querido, que Jesus tem que ser suficiente na sua vida. Querido, é difícil nós entendermos isso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, 13, nós deparamos com o apóstolo Paulo preso, numa situação difícil da vida dele. Naquele processo de Filipenses capítulo 4, versículo 13, se puder colocar para mim. O apóstolo estava preso, fraco, sozinho, ele escreveu algo sobrenatural. Ele escreveu assim: tudo posso naquele que me fortalece. Será que você pode levantar sua mão e falar assim: tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, querido. Querido, tudo podemos naquele que nos fortalece. Querido, não é que ele podia tudo, mas ele tinha um Deus que podia tudo na vida dele. Sabe quando esse versículo ele fica claro na nossa vida? É exatamente quando nós estamos fadigados de problema. Porque problema atrai problema. Fala para o irmão que está do seu lado: problema atrai problema. Mas eu quero te falar, Deus, fala assim comigo, Deus atrai solução. Quem crê, diga amém. Se problema traz problema, Deus atrai solução para a sua vida. Querido, e nós precisamos entender que o problema, ele sempre vai nos levar a um nível diferente. Que nível que é esse, querido? O nível da dependência de Deus. Primeiro, ele nos ensina que nós temos que ser suficiente, que Deus precisa ser suficiente na nossa vida. Segundo ponto, ele nos ensina que os problemas nos forçam a depender de Deus. Sabe aquele versículo que fala assim: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte? Por que os problemas sempre nos faz
depender de Deus. Olha lá o que diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 2 Coríntios 1, 9 fala: de fato havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitou os mortos, querido. O apóstolo Paulo, ele passou por pressões intensas, que ele achou que ele iria morrer, mas ele entendeu o propósito. Deus não cria todo o problema, mas Ele usa os problemas para nos moldar. Querido, o problema ele nos conecta com Deus, porque eu falo que o momento que nós mais buscamos ao Senhor é quando tudo está dando errado na nossa vida. O momento onde nós mais nos rasgamos, mais nos entregamos no altar de Deus, é quando tudo está dizendo não para nós. Existe uma canção que fala: quando tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Fala para o irmão que está do seu lado: as circunstâncias pode estar não favorável a você, mas o Senhor te convida hoje a prosseguir, a continuar. Querido, eu falo que os problemas nos forçam a depender de Deus, porque o problema, ele sempre vai revelar a nossa fraqueza, mas o problema também revela a força de Deus na nossa vida. Por que o problema revela a nossa fraqueza? Porque o problema faz com que a gente nos paramos e nos deparamos com impossibilidade. Você depara e você fala: olha, não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais recurso para continuar. Eu não tenho recurso para mudar essa história. E é nesse momento, querido, que o Senhor nos convida a vir para o altar do Senhor. É nesse momento que Ele convida eu e você, querido, para um momento mais de intimidade. Porque nós entendemos que quanto mais nós dependemos de Deus, mais, querido, Ele supre tudo que nós precisamos. Não é uma troca, querido. Não é uma troca de valores, não. É porque nós entendemos que quem tem o controle da nossa vida, quem governa a nossa vida é o Senhor. Porque quem é dependente é governado pelo Senhor. Quem não é dependente é governado pela própria vida. É governado pela própria escolha. Querido, ser dependente de Deus, querido, é você chorar no altar e você falar: Deus, eu não tenho vontade mais de continuar, mas a Tua presença é suficiente, Senhor. A Tua presença, Senhor, é o que me faz prevalecer. Eu falo que umas 3 semanas atrás, eu entrei numa crise existencial, porque nós temos crise, viu, gente? Vocês acham que nós não temos crise? Nós temos crise. E eu lembro que eu saí de um plantão da noite e eu falei: Deus, eu não dou conta mais, eu estou cansada. Mas algumas batalhas na mente, porque o diabo, ele trabalha muito na nossa mente. E eu vim numa guerra espiritual da mente, eu falei: Deus, eu não dou conta. E eu lembro que o pastor colocou um post no Instagram dele e eu comentei, falei: sim, eu não estou vendo Deus aí, eu não estou vendo certa situação. E o pastor falou assim: filho, o que está acontecendo? Eu nem respondi ele, porque eu estava numa crise e eu queria falar e naquela, sem entender o que estava acontecendo, e eu falando com Deus em espírito: Deus, eu vou desistir, eu vou largar. E eu lembro que quando eu peguei meu celular e eu comecei, eu tenho uma dificuldade de responder mensagem. Aí tinha uma mensagem de uma discípula minha cedinho falando assim: a graça e paz, bom dia, eu estou passando aqui para falar que eu amo a sua vida. Aquilo ali já me deu um nó na garganta. Estou passando para falar que eu amo a sua vida, que eu sou grata a Deus por tudo que você tem feito. Querido, naquele momento eu comecei a subir o morro ali do BH, do Jardim América, chorando. E aí eu falei para ela assim, falei: você não sabe, meu pensamento, eu falei para Deus: Deus, eu vou desistir de tudo. E ela me mandou essa mensagem, eu falei: meu Pai,
E aí ela falou, olha, Deus tem uma obra na sua vida, né? Eu sou grata a Deus pela tua vida, aquilo ali fortaleceu a minha vida, fortaleceu o meu chamado. E eu continuando, aí o Espírito Santo me relembrou. Querido, deixa eu falar algo para você. Quando a gente vai pregar aqui, a primeira palavra vem para a gente, depois é para a igreja. Deus, Ele trata com a gente primeiro para depois tratar com a igreja. E aí o Espírito Santo falou para mim, você lembra que você pregou numa quarta-feira, na última quarta-feira? E aí o Espírito Santo falou, olha, a armadura de um desistente não serve para quem está prosseguindo. E eu falei, Deus, eu não quero ser um desistente. Eu não quero desistir daquilo que o Senhor tem. Mas sabe o que eu entendi, querido? Que na minha fraqueza, Deus estava revelando que Ele é Deus na minha vida. Porque o Senhor levantou pessoas para liberar uma palavra sobre mim. Eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado, em momentos, mais forte, fala, em momentos de crise, uma palavra é suficiente para você continuar. E a palavra do Senhor para você é, continua, persevere. Deus vai mudar o quadro da sua história em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Deus, Ele vai mudar o quadro, querido. Mas quando nós somos fortes demais, autoconfiantes demais, independente demais, nós não buscamos a Deus. Nós dobramos nosso joelho, simplesmente, a maioria das vezes, naquele momento de crise. Mas eu quero falar para você, a dependência é construída na adversidade. Não acha, eu não vou buscar mais a Deus porque eu só busco a Deus na adversidade. Querido, a dependência é construída na adversidade. Porque você começa a ter uma revelação de um Pai que cuida de você, de um Deus que não te abandona, de um Deus que te fortalece. Querido, a dependência em Deus, a confiança em Deus, revela um Pai que você nunca teve. Fala para o irmão que está do seu lado, talvez você tenha um problema com o seu pai terreno. Talvez ele falhou com você, mas o Deus Pai nunca falha e Ele nunca te deixou sozinho. Eu estou sentindo de Deus e eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e fale assim, olha, Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe nesse culto para te falar que Ele tem ouvido as suas orações. O Senhor tem ouvido o seu clamor. O Senhor tem visto a sua crise. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, abre para mim. Diz assim, amado, não estranhe o fogo que surge entre vós para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria, querido. Eu falo que a dependência do Senhor, ela quebra o orgulho. Então a dependência, querido, muitas das vezes o Senhor, Ele vai tirar tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos afasta dEle, querido, para nos mostrar que nós precisamos dEle todos os dias. E os problemas, mais do, querido, de quebrar o nosso orgulho, o problema, eles nos reposiciona. Porque eu quero ver, querido, todas as vezes que nós chegamos na igreja fadigado, a primeira coisa que nós mais esperamos é o momento do altar. Porque quando um líder, um obreiro, um diácono fala assim, vamos para o momento do altar, você é o primeiro a vir aqui chorar. E você chora, você rasga, né? Eu vejo, né, tem algumas fotos, quem acompanha a página da igreja aqui, levanta a mão. A pessoa, quando está ali, tira a foto, tem os irmãos da mídia, vamos dar uma salva de palmas, irmãos da mídia. Eu vou falar, gente, tem uma fotinha bonitinha minha, porque vocês tiram a foto feia minha pra caramba, que eu tô assim, vocês dão uma tirada, tô brincando, gente. Mas aí quando você olha lá nas fotos ali, tem alguém no altar chorando,
Aí já tem uma outra foto dele com o cabelo, coitado das mulheres. Sempre acontece isso com as mulheres, que as mulheres é a mais melancólica. Com o cabelo, um leão, glória a Deus, leão da tribo de Judá, um leão. Com as lágrimas, as maquiagens, tudo caindo. Eu falo, Deus, isso nos mostra, querido, que o problema nos faz reposicionar, nos leva ao lugar certo. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você tiver com problema, não fica com medo, nem fica com vergonha de vir para o altar, porque o altar é o lugar do seu refúgio, amém, igreja? Então as portas muitas das vezes, querido, vão se fechar. Deus vai permitir algumas situações para nos reposicionar. E os problemas, querido, mais do que nos quebrar o orgulho, nos reposicionar, querido, Ele também vai nos purificar. Porque é na fornalha, querido, que Deus Ele remove aquilo que não presta na nossa vida. É na fornalha, querido, que Deus Ele fortalece e nos revela que nós somos totalmente dEle. Deixa eu te falar, talvez você está passando pelo fogo, querido. E o que você está passando, você está sentindo que você está sendo esmagado. Mas o problema, ele está purificando a sua vida. Nunca mais olhe para o problema como algo que vai te dar problema. Olhe para o seu problema e falando, olha, problema, você pode ser grande, mas eu tenho um Deus que é maior ainda. Nunca mais, querido, deixa que o problema, a voz do problema seja maior do que a voz de Deus na sua vida. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, quando vêm para a igreja, acham que os problemas vão acabar. Deixa eu te falar para você, querido, aí que piora. Aí que o problema aumenta. Mas sabe por que o problema aumenta? Porque o problema, querido, forja quem você é. As situações, querido, forja quem nós somos. Como assim, diaconisa? Quanto mais problema, mais dependente de Deus eu sou. Quanto mais problema, mais enraizado no altar eu estou. Então o problema, querido, não é, querido, para te remover. O problema é para afirmar você na presença do Senhor. Você crê nisso, igreja? O problema não é para te remover. O problema é para testar a sua fé. O problema vem para testar a sua aliança. O problema vem, querido, para nos moldar. E eu falo, querido, quem é casado aqui sabe. Primeira coisa, quando nós casamos, que tem que ficar em destaque é a aliança. O Antônio falou algo hoje engraçado de manhã para mim com o Felipe. Era a respeito da aliança. Ele falou assim, mãe, você não pode tirar a aliança, né? Você não pode ficar sem aliança. Eu falei, filho, eu não posso tirar porque eu sou casado, mas seu pai está sem aliança. Ele foi jogar as coisas, os entulhos fora, a aliança caiu junto. Eu falei, até hoje ele não comprou. Aí o Antônio confrontou ele e falou assim, não, essa semana eu vou comprar, gente. Eu já estou abrindo para a igreja. Essa semana o Felipe vai comprar outra aliança, em nome de Jesus. Porque o filho dele cobrou ele, cadê a aliança dele? Mas eu quero falar para você, no casamento, querido, quando a gente casa, eu falo que a gente só descobre que nós amamos a pessoa quando a gente passa por tribulação. Porque enquanto você está na fase do amor, da paixão, está tudo certo. Mas na hora que você cai na realidade, aquilo ali é você levar você dentro da fornalha. Tem um ditado que o povo fala que os 7 anos de casamento é muito difícil. E eu estou assim, Senhor, o ano que vem eu vou fazer 7 anos e tudo vai melhorar. Tudo vai passar. Mas deixa eu te falar, a aliança do casamento é só sustentado, querido, quando ela passa pelo fogo. Porque se não passar pelo fogo, não sustenta, querido. E tem muita gente passando pelo fogo e desistindo do propósito, desistindo daquilo que o Senhor colocou na mão. Deixa eu te falar, a aliança que você fez no altar, querido, não é para ser quebrada, querido. É para ser renovada todos os dias. Fala para a pessoa que está do seu lado, qual aliança que você fez com Deus? Qual aliança que você quebrou com o altar? E o Senhor está te convidando hoje para restaurar essa aliança. Amém, igreja?
Eu não sei qual aliança que você quebrou, mas eu quero te falar que o Senhor quer restaurar a aliança com você nessa noite. O Senhor quer restaurar o compromisso com você. E para fechar, querido, o milagre acontece quando a dependência é total. Muitos querem milagres, mas não querem depender. Muitos querem resposta, mas não querem entregar. E eu quero falar algo para você, querido. Deus é tudo e nada vai nos faltar. Quando nós entendemos que Deus é tudo, querido, nada vai nos faltar. Nós entendemos que a dependência não é derrota, a dependência é maturidade. Deus é provedor, Deus é protetor, Deus é caminho, Deus é resposta. Fala para o irmão que está do seu lado. E Deus é suficiente na sua vida. E eu quero finalizar falando para você, pode faltar dinheiro na sua vida, mas se você tem uma aliança, se você tem uma dependência com Deus, querido, Ele é o Jeová Jireh na sua vida. Pode te faltar paz, querido, mas se Deus tem o governo da sua vida, Ele é o príncipe da paz na sua vida. Querido, pode faltar força, mas Ele é a rocha eterna da tua vida. Querido, pode faltar direção, mas Ele é o bom pastor na sua vida. Querido, quando você pensar, quando você parar de tentar ter o controle de tudo, entregar nas mãos de Deus, aí que Ele vai agir em seu favor. O céu, ele se move quando o coração se rende ao altar. Fala para a pessoa que está do seu lado, o céu se move quando um coração se rende ao altar. Então eu quero convidar você a entregar o seu caminho totalmente no Senhor, dizer, Senhor, eu quero parar de lutar sozinho, eu quero parar de lutar com as minhas forças, eu quero que o Senhor seja o meu suficiente. E eu quero convidar você, igreja, a se colocar de pé nessa noite. Quero convidar você a vir aqui para frente. Saia do seu lugar, querido. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Nós queremos derramar sobre você uma unção de força, uma unção de fortalecimento. Deixa eu falar algo dos céus para a sua vida, querido. O que tirou, o que derrubou Lúcifer dos céus, querido, foi o orgulho. Quem não é dependente, querido, é orgulhoso. Não é sobre homens, não é sobre pessoas, é sobre Deus. É sobre quem você escolheu servir. E o Senhor está nos convidando aqui nessa noite a você abrir mão de você mesmo. Existem algumas lutas, algumas dores que nós precisamos abrir mão e falar, Deus, eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto essa ferida dói. Eu sei o quanto essa situação dói. Mas eu quero colocar no seu altar. Existem algumas pessoas que estão anos e anos lutando pela mesma coisa, tendo a mesma crise, passando a mesma vergonha. Deixa eu te falar, Deus só vai mudar a sua história quando Ele ter o controle totalmente da sua vida. Deus, Ele não negocia presença. O Senhor não negocia altar, querido. Para de negociar o seu propósito com o Senhor. Para de querer negociar o chamado que Deus tem para a sua vida. Para de querer barganhar, querido. O Senhor está nos chamando para uma dependência total a Ele. E eu quero convidar você a começar a falar com o Senhor nessa noite. Falar, Senhor, eu quero sair da posição do controle. Eu quero sair da posição, ó Deus, de ter o controle da minha vida. E eu quero colocar o Senhor como condutor da minha jornada, Senhor. Deus, eu quero aprender a entender, Senhor,
que o Senhor é o suficiente na minha vida. Querido, deixa eu te falar. A palavra do Senhor diz que muitos confiam em homens, muitos confiam em cavalos. Querido, mas nós precisamos confiar no Senhor. Qual área da sua vida que você precisa deixar no altar nessa noite? Qual área da sua vida que você precisa deixar no altar nessa noite? Eu sinto de Deus, querido, algumas pessoas ainda querendo ter o controle de algumas situações, mas eu quero te falar, querido, hoje pode doer você sair, querido, do controle, mas, querido, quem vai te curar é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Quando você sai do controle, querido, e você permite que o Senhor cura a essa área da sua vida, querido, o bálsamo de Gileade é derramado sobre você. Querido, não começa o ano de 2026, não começa mais um ano, querido, querendo ter o controle de tudo, mas convida o Senhor para ter o controle totalmente da sua vida. O Senhor só vai mudar a história da sua casa, o Senhor só vai mudar a história da sua vida financeira, querido, quando Ele tiver o controle totalmente. E eu quero convidar você a falar isso com o Senhor. Querido, não negocie a presença, não negocie a presença do Senhor. Eu quero convidar você a fala com o Senhor. Deus, eu quero deixar. Se você sentir vontade de ajoelhar, querido, pode se ajoelhar, mas fique livre para que o Espírito de Deus, querido, toque em você nessa noite, em nome de Jesus. Xaralabachori calabalabachai. Xaramanaya xeri calabalabassori calabás. Ranamanaya xeri calabás. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. A vida está tão perto. Oh, Espírito. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. O Senhor está removendo o orgulho do seu coração nessa noite, querido. Ralabachori calabachere alabaiachai. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Levanta suas mãos e declare isso, querido. Oh, Jesus. Se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Começa a quebrar, Jesus, o trono da autossuficiência. Quebra, Senhor, o orgulho. Quebra o controle, Senhor. Deus, nós renunciamos nessa noite. Xaralabassori, calabachori, alabachai. Ori, alabachori, calabachai.
Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor tem o governo da nossa vida. O Senhor tem o governo da nossa casa. Xaralabassori calabachai. Oh, Espírito, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Querido, coloca a mão sobre a sua cabeça. Fala: Jesus, o Senhor tem o governo da minha vida. Fala: Deus, eu renuncio todos os altares, todos os tronos que foram levantados. Ore alabachore calabás. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós renunciamos aos deuses, ao Deus, Senhor, de nós mesmos. Ó Deus, o orgulho, a prepotência, Senhor. Ó Pai, nós renunciamos nessa noite. Pai, eu saio do controle da minha casa, eu saio do controle da minha vida financeira, eu saio do controle, Senhor, do meu relacionamento, e eu declaro que o Senhor é o que governa a minha vida. Querido, fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero declarar que o Senhor tem o governo da minha vida. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim: eu renuncio todos os altares que eu levantei. Fala: eu renuncio o altar do orgulho, o altar da prepotência. Fala: eu renuncio tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Levanta suas mãos o mais alto que você pode. Ore alabachore calabás, Senhor. Ó Deus, derrama uma unção de força sobre a tua igreja. Derrama uma unção de força sobre a tua igreja. Deus, revela para a tua igreja, Senhor. Ó Pai, que o quadro deles já começou a mudar. A partir do momento que eles saíram, Senhor, do controle da situação, o Senhor já começou a mover. Querido, começa a receber essa noite. O Senhor está liberando sobre a tua vida. O Senhor está liberando sobre a tua vida. O Senhor está mudando. O quadro vai mudar. A história vai mudar. A história vai mudar. Xaralabacaia, xorelabachai. Ranabacaia, xerelabachai. Xaralabacaia, xai. Em nome de Jesus. Xaralabacaia, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Pode entrar. Senhor, nós declaramos, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, o Senhor trazendo, ó Deus, refrigério para aqueles que estão cansados, as almas que estão cansadas. Derrama o refrigério do Senhor. O Senhor está tirando as escamas dos olhos de algumas pessoas nessa noite. Você vai começar a ver as coisas mais claras na sua vida. As respostas sairão essa semana na tua vida, querido. Oi, alabaxere calabás. Deus, nós declaramos, ó Pai, tudo nosso por tudo do Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é o centro da nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Oh!